Eficácia da terapia EMDR e da hipnoterapia no trauma. 9 pontos-chave. Ponto 1. A terapia EMDR e a hipnoterapia apoiam-se na neurociência e na imagiologia cerebral. A neurociência é uma ciência cada vez mais importante que estuda o sistema nervoso, incluindo o cérebro. Usa a tomografia por emissão de positrões e a ressonância magnética funcional. Com estas técnicas, conseguem-se perceber as diferentes partes do cérebro e como estas partes são ativadas quando se verifica um trauma. Ponto 2. A terapia EMDR e a hipnoterapia sabem que no trauma, apesar do perigo já ter acontecido há muitos anos, o hemisfério cerebral direito continua ativado. E que esta ativação traz os neurotransmissores do stress, como por exemplo o cortisol, traz impulsos nervosos que vão fazer subir a tensão arterial, o ritmo cardíaco, o aumento do consumo de oxigênio, tudo para preparar a pessoa para a luta ou para a fuga. Ponto 3. A terapia EMDR e a hipnoterapia atuam sobre circuitos neuronais que são ativados pelo trauma. Estes circuitos são conjuntos de neurónios que se conectam entre si a formar redes. Estas redes são responsáveis por processar e transmitir informações no sistema nervoso. Estas redes estão envolvidas em diversas funções, como a imaginação, os pensamentos, as emoções e as sensações corporais. Ponto 4. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm presente que o trauma se verifica quando a pessoa passa por uma experiência adversa. Sabe que essa experiência pode ser intensa, inesperada e pontual, mas também pode ser lenta, subtil, repetitiva e complexa. Em ambas as situações, a pessoa sente uma ameaça à sua integridade física ou psicológica. Ponto 5. A terapia EMDR e a hipnoterapia sabem que quando a pessoa é vítima de um trauma, fica com o seu sistema límbico, ou seja, o seu sistema emocional, demasiado ativado. A tomografia por emissão de positrões e a ressonância magnética funcional permitem perceber isso mesmo. Essas técnicas digitais permitem perceber como a amígdala, que faz parte deste sistema emocional, é ativada. Muitas vezes precisamos que ela nos avise dos perigos reais, mas na pessoa traumatizada o perigo não é verdadeiro e a sua amígdala também se ativa. Ponto 5. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm em conta que não é apenas a amígdala do nosso sistema límbico, do nosso sistema emocional, que é afetada quando se verifica o trauma. A área de Broca também é afetada. A área de Broca fica desativada. Quando esta zona do cérebro é afetada, a pessoa não consegue verbalizar bem os seus sentimentos, os seus pensamentos. Por isso é que muitas vezes a pessoa traumatizada não fala, fica muda, fica com o olhar vazio, o olhar fixo. Mesmo depois do choque inicial, a pessoa com um trauma muitas vezes não relata na plenitude tudo o que passou. Ponto 6. A terapia EMDR e a hipnoterapia consideram que com o trauma algumas áreas do cérebro ficam afetadas. Para além da amígdala e da área de Broca, a área de Brodmann também fica muito ativada. A área de Brodmann é uma área ligada ao córtex visual. Fica muito ativada mesmo depois de muitos anos passados sobre a experiência traumática. Ativa-se como se o trauma estivesse a acontecer mais uma vez naquele momento. E tudo que seja semelhante pode desencadear um flashback. Podem ser cheiros, sons, imagens, sensações. Quando acontece um flashback, a parte direita do cérebro ativa-se.
e a neurociência comprova com a imagiologia digital cerebral, através das tais duas técnicas, a tomografia por emissão de positrões e a ressonância magnética funcional. Ponto 7. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm presente que com o trauma o hemisfério direito do cérebro ativa-se e o hemisfério esquerdo desativa-se. A emoção ativa-se, a razão desativa-se e deixa de haver diálogo. A terapia EMDR vai restabelecer o diálogo. A hipnoterapia vai promover um novo entendimento, um novo significado às experiências adversas. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm presente que o hemisfério direito se desenvolve logo no útero, o que permite a comunicação emocional entre a mãe e o seu filho. O hemisfério esquerdo apenas se ativa quando as crianças começam a aprender a falar. Na terapia EMDR e na hipnoterapia trabalha-se para que haja mais harmonia entre estas duas partes do cérebro. É preciso que o lado direito do cérebro e o esquerdo trabalhem em conjunto. Ponto 8. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm presente que a pessoa com um trauma acha que o perigo ainda não passou. O perigo já passou, a adrenalina já não precisa de jorrar, mas a pessoa traumatizada não consegue fazer com que ela pare. O cérebro emocional da pessoa com um trauma continua a ativar-se demasiado. E os neurotransmissores não param a enviar tensão para o corpo. E com o passar do tempo, a pessoa adoece cada vez mais. Porque perturbações neuroquímicas e fisiológicas continuam cronicamente. O trauma pode ter efeitos muito negativos e permanentes no funcionamento do cérebro de uma pessoa. Pode causar stress pós-traumático, mas também depressão e ansiedade. Ponto 9. A terapia EMDR e a hipnoterapia têm presente que é necessário deixar ficar no passado o que pertence ao passado. A terapia EMDR e a hipnoterapia consideram que mais importante do que falar é sentir. Nestas terapias a pessoa vai reviver o seu trauma, mas em segurança, com a ajuda do terapeuta. A neurociência mostra que a pessoa, depois da terapia EMDR, fica com o seu lobo pré-frontal mais ativado. A pessoa fica também com o seu córtex cingulado mais ativado. Os seus gânglios basais ficam também mais ativados. As pessoas, depois de fazerem terapia EMDR, dizem que se lembram das suas memórias, mas estas já não têm tanta importância. Passaram a integrar as suas memórias traumáticas. Também com a hipnoterapia as pessoas ressignificam as suas experiências mais adversas. As técnicas digitais usadas pela neurociência permitem perceber isso. A tomografia por emissão de positrões e a ressonância magnética funcional permitem perceber isso mesmo. Saiba mais sobre a terapia EMDR e sobre a hipnoterapia em www.psicovias.pt.